De trabalho. Minutinho. É que Rian não estava com a folha. Deixa eu ver aqui. Bom dia! Quem é que falou de trabalho? Eu fiz o trabalho. Rian, deixa eu ver aqui. Pode ligar a câmera aí, Rian. Não, vocês estão muito agarrados aí, sabia? Eu mostrei também. Cadê o seu trabalho? Deu uma congelada aí na sua imagem. Pronto. Calma aí, que eu tô aumentando aqui. Ó, vai mostrar, calma aí, aqui. Eu te virei a câmera. Aí, tia, meu trabalho. Isso, parou aí. Tem outra pessoa apresentando. Isso. Caraca, brabo. Olha, tia. Isso. Deixa eu ver, Rian. Você vai Tia, falar Pablo sobre o mostrou que, lá Rian? na sala. Ele tá nervoso. Peraí. Calma aí. Rian, fala sobre o seu trabalho. Qual é o personagem que você destacou? O que aconteceu com o Rian? Acho que ele travou. Dele tá caindo. Isso. Tem mais alguém que vai apresentar alguma coisa hoje? Não, né? Mas pelo que eu vi, eu acho que é sobre Sete ou sobre Anubis. Oi? Anubis. Pelo que eu vi o desenho, eu acho que é sobre Sete ou sobre Anubis. Assim, mas aí tem alguém mais? Não, só ficou ele mesmo. Oi, Rian, pode falar. Tia, Pablo lá na sala, ele mostrou. Eu escrevi sobre o Anubis. Aí eu escrevi. Posso falar que eu escrevi? Pode? Eu botei Anubis também, chamado Anupo. É o deus egípcio protetor, guardião e guia dos mortos. Na mitologia egípcia, ele auxilia os mortos no encontro com Osíris. Para isso, é associado ao olho de Horus e também é apontado como o deus dos ritos funerários, como o processo de mumificação dos faraós. Ok. Depois Tia. você cola a sua folhinha no caderno, tá? Tá bom. Oi. Tia, eu também fiz um trabalho do Egito que eu falei que eu ia te mostrar hoje. Quem? Yasmin? Yasmin Veridiano, Espera aí. Yasmin. Sim, cadê o trabalho? Vira a sua folha. Faz ela virar. Isso. Tá. Yasmin, o que você vai falar sobre o seu trabalho? Fazer sobre as pirâmides do Egito. São antigas estruturas feitas em alvenaria, construídas pela civilização do Antigo Egito. Até novembro de 2008, existiam fontes citando entre 118 e 138 pirâmides egípcias identificadas. Ok, tá. Tudo bem. Quem mais? Tem mais alguém não? Só esses dois que iam apresentar hoje, né? Tia, Pablo mostrou lá na escola. Oi? Na sala. Pablo tinha mostrado lá na escola. Ah, sim. Deixa eu ver. Pablo está na escola. Vai mostrar, Pablo? Aí, tia. Espera aí. Fica paradinho aí, Pablo. Isso. Sobre o que, Pablo, você vai falar? Sobre Anubis. Fala aí, pode dizer. Ficou conhecido pelos gregos como um deus egípcio antigo dos mortos e moribundos. Moribundos. Guiava e conduzia a alma dos mortos no submundo. Ok.
Certo. Lembrando que quem apresentou trabalho hoje vale só 1 ponto, tá? Não tem problema, pelo menos se salvou. Agora tem que ter cuidado para a próxima atividade. Tem mais alguém ainda? Eu, tia. Eu quem? Cadê? Quem falou? Kathleen? Quem falou comigo, gente? Foi Kathleen tinha que dizer. Kathleen. Cadê o desenho, Kathleen, que você fez? Vira a folhinha ao contrário, Kathleen. Deita ela. Agora mostra o desenho. Chega mais para a esquerda para mostrar o desenho, Kathleen. Kathleen, seu desenho, Kathleen, só tá aparecendo a escrita. Só está aparecendo a pesquisa. Cadê o desenho, Kathleen? Isso, chega mais para lá. Aê, peraí. Peraí. Bota lá na frente da câmera, Kathleen. Ficou legal a sua Cleópatra. Câmera. Kathleen, o que você vai falar sobre o seu trabalho? Kathleen, você vai falar, faz a leitura aí do seu trabalho. Cleópatra foi a primeira rainha grega que fala egípcio a adotar certas crianças faraônicas e queria desenvolver o Egito. Ok. Mais alguém? Não, encerrou, né? Professora, pelo que eu percebi, todo mundo gostou de Anubis. Acho que foi uma grande atração aí, né? Percebi. E também que eu não gosto de cachorro. Lá na outra sala muitas pessoas fizeram Tutankhamon também. Fizeram bastante, fizeram múmias. Eu acho que só foi um que fez sobre o Tutankhamon aqui na sala. Mas tudo bem. Então, valendo aí. Eu né? Tutankhamon. Espero aí para a próxima vez aí, todo mundo apresentar no dia. Deixa eu aproveitar, fazer a chamada rapidamente, para depois, senão, fica no final da aula, fica muito corrido. Vou fazer logo a chamada para a gente terminar o nosso conteúdo sobre os povos da América, tá? Então, vamos lá. Adriele. Bruno. Presente. Carolina. Presente. César. Presente. Daniel. Presente. Gabriel Rezende. Giovana. Isabela. João Pedro. Júlio. Presente. Camille. Presente. Kathleen. Presente. Lara. Presente. Larissa. Laura. Letícia. Levi. Luane. Presente, Luane, tia. Maria Eduarda. Presente. Mariana. Você falou Maria Augusta? Falei Maria Augusta, mas ela não respondeu. Acho que ela não está. Ela tá Maria aí. Augusta, Maria Eduarda, Marina. Professora Maria Eduarda, eu tô aqui. Maria Eduarda. Marina, Matheus Silva. Micaela. Nicole. Presente. Oliver. Presente. Pablo. Presente. Pedro Henrique. Presente, tia. Rian.
Presente. Thaísa. Tiago. Presente. Tiago. Vinícius. Yasmin. Presente. Daniel de Souza. E Maria Vitória. Ok, fechamos aqui então. Pronto, depois não tem preocupação de fazer a chamada. Então vamos lá. Agora vamos dar seguimento ao nosso final aí. Tem um videozinho hoje para fechar o nosso conteúdo. Pedro está com preguiça hoje, Pedro? Oi, tia. Tá com preguiça hoje? Não, tia, eu tava falando com minha mãe aqui no WhatsApp. Ah, tá bom. Ô, tia, a Letícia botou presente no chat agora. Ai, agora que eu já fechei tudo. Ai, Jesus amado, caramba. Letícia, 16. O pessoal tem que ficar atento. O pessoal sai, vai dar uma volta quando vem, aí já foi feita a chamada. Esse é o grande lance. Bom, gente, olha só. Vamos lá no nosso livro, né? Nós, acho que paramos na página 292. Vê se vocês conferem aí comigo. Professora, eu respondi a chamada, né? Acredito que sim. Né? Porque meu áudio dizem que Professora, tá foi ruim. na 291. 291, 291 a gente fez. a gente já fez. 292. 292, acho que começamos e não deu tempo, Foi. né? Então, vamos lá. Espera aí. Nós vamos chegar lá agora. Fechei lá na outra turma, vou fechar aqui também. Então, nós já falamos da civilização maia, certo? Vamos lá, gente. Isso, vamos conferindo aí comigo. Falamos da civilização maia, vimos que ela é localizada na Mesoamérica, teve várias construções Professora, vai no banheiro. de pirâmide. Não, a gente já falou de maia. Dos maias a gente... Não, banheiro. Posso ir no banheiro? Ah, banheiro? Tá, pode. Vimos que era uma cidade-estado, né? Até expliquei que cidade-estado são aquelas cidades independentes, que cada um tem o seu governo, a sua própria moeda, seus próprios deuses. Teve algumas cidades que os maias criaram também. Vimos a economia, o que eles produziram, né? Cacau, milho, mandioca, algodão. A cultura, né? Que eram ótimos para a observação dos astros, né? Então, desenvolvia astronomia, matemática, o estudo do corpo, das Professora, plantas. Oi? então as principais civilizações da América eram os maias? Não, nós temos os maias, vamos ver os astecas e os incas das Américas, e depois a gente tem também os povos do Brasil, que nós vamos ver. Professora, mas eu estou perguntando, qual se desenvolveu mais? Olha, Daniel, eu acredito que todas elas se desenvolveram numa determinada parte. Umas se desenvolveram mais em astronomia, mas todas três fizeram, aliás, se tornaram uma grande civilização, cada uma delas, né? Cada uma delas tem um detalhe diferente, às vezes, uma da outra. Às vezes, uma escrita de uma é diferente da outra. Nós vamos ver os astecas e os incas, depois você me fala novamente sobre essa questão, de novo, que você colocou, né? Nós já vimos dos maias, aí nós vamos conhecer os astecas. Aí estamos vendo aí o que os maias fizeram, né? Eles tinham um sistema de escrita chamada códice, eram ótimos construtores, né, dentro da engenharia.
Então, nós já vimos isso. Agora, nós vamos para o Império Azteca, certo? Página 292. Tem certeza que nós não iniciamos essa página? A gente ia iniciar, só que a aula acabou mais cedo. Tá bom. Então, Civilização Azteca, página 292. Então, vamos lá conhecer um pouquinho desse povo. Aqui, ó, no mapa, vamos olhar para o mapa meu da tela, temos a civilização maia na Mesoamérica. Os astecas, eles também estão incluídos dentro desse termo Mesoamérica. Por quê? Ele pega o finalzinho, ó, olhando aqui nesse mapa aqui da América toda, ele pega bem o finalzinho da América do Norte e entra na América Central. Oi. Eu não ouvi direito qual página é? Estamos na página 292. Ah, tá. Então, esse termo Mesoamérica, meio da América, a gente já viu esse termo lá na Mesopotâmia, região entre rios, entre água, né? Aqui, entre a América, região entre a América, no meio da América. Então, os astecas também é correto usar para descrever que eles ficaram situados na Mesoamérica, como os maias, tá? Então, é um termo correto também aí para eles. E aqui nós vamos ter, como tem aí no livro de vocês, no Império Azteca, tem a capital. Olha aí, no livro de vocês, o mapa, tem lá em cima, aqui, ó, capital. Pode até circular, gente, no mapa de vocês, ó. A capital, Tenochtitlan. Pode pegar aí e circular. 200, Luana, 293. Olha o conteúdo que a gente trabalhou semana passada. Então, pode pegar e fazer um círculo aí no mapa de vocês da localização da capital, que a gente vai ter um pouquinho da história da capital, né? Desse período. Ah, professora, mas como é que eles criavam uma capital? A capital, gente, sempre será aquela cidade que vai ter um grande comércio, né? Então, vem várias pessoas de outras regiões para fazer o comércio, para vender, para comprar, mas tudo isso a partir de trocas. Nós já vamos falar disso aí dentro do comércio, tá? Para vocês terem essa noção. E aí, a gente tem aqui, olha só, várias outras cidades que vão surgir aí com a civilização asteca, né? Texcolo, Texcala, Tlacopan, né? Então, tem várias aí. Toquiplan, são parecidas, mas não se preocupe, não vou pedir ninguém para escrever esses nomes assim, não, tá, gente? É só para a gente ter a ideia de que eles vão criar várias cidades, né? Na verdade, o povo mexica chega nessa região e já encontra alguns povos aqui, povos com grupos menores, tá? E aí acaba juntando todos, formando a civilização asteca, tá? Então, aí nós temos a capital, né, asteca, conhecida como Tenochtitlan. Aonde é essa localização, gente? É exatamente a capital do México hoje. Foi a capital nesse período antigo e é a capital até os dias de hoje, a mesma região, né? Então, para vocês terem, é a cidade do México. E temos um detalhe aí para a gente conhecer um pouquinho. Originários dos povos mexicas estabeleceram no Vale do México, após avistarem um presságio dos deuses. O que é isso, professora? Presságio? Uma lenda que havia nesse povo, dizendo que o deus do sol, né, ou Quetzalcoatl,
iria, o deus do sol é Huitzilopochtli, né? Quetzalcoatl é o deus da divindade, da vida, iria colocar algum sinal, que eles estavam vindo, gente. Vamos lembrar aí que o México tem região de deserto também, sabe? Tem uma área bem deserta. E aí, de deserto, muito seco, e aí eles estavam vindo, e tinha a história dentro desse povo que o Deus dele iria colocar um sinal mostrando aonde é que eles iam ficar. E o sinal foi exatamente aí nessa cidade que se tornou a capital. Quando eles chegaram nessa região, eles encontraram uma águia pousada num cactus, aquela planta que a gente tem muito lá no Nordeste, de espinho, né? A águia estaria pousada ali com uma serpente no bico e uma das patas estaria segurando. E aí, quando eles viram essa águia pousada no cactus, aí eles falaram, é aqui. Foi o Deus que disse que nós temos que ficar aqui. É a mensagem dele. E aí eles ficaram nessa região. Então, é a história da lenda, né? Fazendo com que eles se fixassem nessa região. Tudo bem até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Fala aí, tiver dúvida, é hora de falar, gente, para a gente seguir. Mas, tia, isso é só uma lenda, né? Não são pessoas de verdade que foram. Olha só, aí tem a lenda, né? Vamos dizer, desse povo que eles acreditavam nessa história. Se realmente aconteceu deles encontrarem a águia, pode ter sido coincidência, né? Como eu falei, é uma área de deserto. Né? Quem vê filme aí, ou quem já viu algum filme mexicano, sempre tem umas áreas meio... Águia, tem bastante águia e serpente lá. Isso, e aí tem muitas águias sobrevoando o deserto. E aí pode ter sido uma coincidência de quando eles chegaram, encontraram aí a águia pousada num cactus, e aí achou realmente que era a mensagem dos deuses dele. Tá? Que era para eles pararem aí. É o quê? Professora, Oi. então era tipo, eles acharam que era tipo uma mensagem dos deuses para eles ficarem ali? Isso. Professora, uma pergunta. Já tinha a história que eles conheciam do povo dele. E aí coincidiu deles encontrarem a águia pousada, então eles acharam que realmente era aquele lugar ali que eles teriam que ficar. Tá? Então, Uma pergunta. Tipo assim, a gente sabe que vários povos já acreditavam nesses deuses, assim, né? Sim. Assim, como é que eles começaram a acreditar? Eles simplesmente criaram assim, não vamos acreditar em deuses? Como eles vão, vamos dizer assim, cada povo, só um minutinho, Daniel, um minutinho. Cada povo, quando eles começam a se desenvolver, eles começam a relacionar com os deuses. E os deuses são o quê? Fenômenos da natureza, né? A gente tem aqui, ó, no livro de vocês, aqui embaixo, 4 exemplos de deuses asteca. E vocês podem perceber que são deus do sol, deus da divindade da vida, da morte, né? Deus da noite, Deus da chuva. Então, para cada fenômeno da natureza, eles costumavam colocar que era um Deus, por causa da força. Por exemplo, a chuva. Eles não tinham como saber como era a chuva, então acreditava que aquilo ali era um Deus. E aí vai passando essas histórias, outros vão criando histórias relacionadas com esses deuses. Entendeu, Maria Eduarda? Professora? Oi. Eu acho que eles criavam esses deuses para explicar o que eles não sabiam como aconteciam. Exatamente, é isso mesmo, Daniel.
né? E também a gente tem a explicação dessas histórias lendárias dos deuses, sempre, geralmente, eu concluo também que era para colocar um pouco de medo, para que as pessoas tivessem medo, respeito, porque a gente vai ver isso aí em todas as civilizações que vão ter vários deuses, e sempre tem isso, né? Aí, no caso, era um Deus que colocaria algo no caminho deles, né? Mas a gente vai ver outros casos aí que faz com que criem as lendas para que as pessoas tivessem medo, respeito de fazer alguma coisa errada e ter consequência, tá? Então, vamos lá. Então, tudo bem até aqui, né? A história, né, do povo mexica. Ó, mexica, nome México hoje, é em homenagem a esse povo que chegou na região. Olha aqui, coloquei algumas imagens relacionadas aos astecas, né? A bandeira do México, né? Ela, desde que foi criada, foi simbolizada com a lenda, gente. Olha a lenda aí que nós falamos. A águia pousada num cactus, né? E com uma serpente na pata e no bico. Então, essa história do povo, que eles acreditam que foi o povo mexica, é que dá origem aos mexicanos hoje. Por isso, também o nome México. Tá? Construção de pirâmide. Todos os 3 povos vão construir pirâmides maias, incas e asteca dessa mesma maneira, sendo que essa maneira ainda é um pouco diferente da dos egípcios, né? Mas esses 3 povos, eles fazem esse tipo de construção. Aqui do lado esquerdo, tem também aqui uma cabeça, no caso aqui, retratando um pouco uma serpente com várias imagens. Por quê? A serpente está aqui no símbolo, aqui, ó, com a águia. Então, são animais que representavam muito na história do povo, como o jaguar também. O jaguar é um animal bem semelhante a uma onça, né? A gente pode ver aqui na imagem... Professora... Só um minutinho, que a gente observa a pele do jaguar aqui, utilizado, e nós vamos ter aí uns guerreiros que vão usar a cabeça de um jaguar como enfeite na sua própria cabeça. Professora. Oi. Professora, Peraí, só para a gente organizar, para um de cada vez. Só um minutinho. Pedro fala, depois Rian, depois Daniel. Vai, Pedro, fala. Professora, o que eles estão fazendo aí na quarta imagem? Vou falar já. Vou falar. Rian, fala. Eu pesquisei sobre esses 4 deuses. Aí, quando você falou sobre o terceiro, eu achei ele. Ele tinha aparece como uma cabeça de jaguar mesmo. Isso. Daniel ia falar sobre o quê? É que eu queria falar que, na verdade, aqui no Brasil, não sei se ela era diferente, mas aqui no Brasil, jaguar é uma onça. Sim. É um nome indígena que os índios dão para a onça. Sim, tem bastante a ver, sim. Então, agora sim, Pedro perguntou sobre essa imagem, né? Então, deixa eu colocar bem aqui. Gente, é uma imagem de um sacrifício humano, né? A gente observa que é um desenho, né? Retratado aí mediante os desenhos que os próprios astecas deixaram nos seus relatos, como a gente viu a pré-história, né? Os hominídeos deixaram seus desenhos nas paredes das cavernas, os astecas também escreviam em tecidos, representando um pouco sobre eles. No caso aqui, está sendo representado um sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício humano, eles acreditavam que era para agradar ao Deus do Sol, Huitzilopochtli, né? O primeiro Deus aí, porque era o Deus Sol. Porque o Deus, só explicar aqui primeiro, o Deus Sol é o Deus da vida,
né? Sem ele não há fotossíntese, a planta não se desenvolve, não daria uma boa colheita na agricultura. Então, eles, quando guerreavam com outros povos, o que acontecia? Eles aprisionavam quando eles venciam, né? Então, geralmente, eles eram bem fortes e aí venciam os outros, traziam outras pessoas para ser prisioneiros. E aí, no dia que fosse fazer o sacrifício, eles fariam com os prisioneiros. Mas também não era qualquer prisioneiro, era aquele mais forte, aquele que lutava mais, porque eles acreditavam que a força daquela pessoa era uma força que iria mostrar, né, ao Deus a força que aquela pessoa tinha. Estava homenageando a força do Deus ao Deus Sol. A força do homem ao Deus Sol. E aí, em cima da pirâmide, tinha a pirâmide sacerdotal, que era uma pirâmide numa construção igual a essa, mas tendo essa como se fosse aqui uma mesa, né, aonde eles faziam isso. Então, seguravam o prisioneiro. Gente, mas nem sempre era prisioneiro, não, tá? Quando não tinha prisioneiro, eles escolhiam um membro do próprio grupo para fazer isso. Aí o grande chefe aqui, né, finca uma faca no peito e abre e tira o coração, gente, ainda pulsando assim, e colocava num recipiente ainda o coração batendo, porque eles acreditavam que era para o Deus Sol, era uma forma de agradecer a vida ao Deus Sol, porque era o Deus Sol que proporcionava o alimento para eles. Ok? Então, esses povos eram muito violentos. É o que, Daniel? Esses povos aí, astecas, eram muito violentos. Mas aí, só vou deixar Pedro falar, só um minutinho. Agora, pensa isso aí, o pessoal também falou da outra turma. Vamos pensar. Isso era o que eles pensavam. Nós estamos falando de povos de século XIV, século XV, que já viviam aqui, pré-colombianos, antes dos europeus chegar aqui, antes de Colombo chegar aqui, eles já existiam e tinham esse tipo de vida. Faziam isso em agradecimento aos deuses. Agora, vamos pensar hoje, século XXI. O que acontece? Nós não temos sacrifícios humanos assim, mas a gente tem mãe que mata filho, pai que mata filho, mata filho que mata mãe. Então, nós temos aí, hoje, uma situação que não é a lenda de um povo, e a gente vê tanta coisa terrível. Professora, né? Professora, isso daí é violento, mas, tipo, eles não sabiam, às vezes até a mesma pessoa que ia se sacrificar, ela aceitava para os deuses. Já hoje em dia, as pessoas não creem mais nisso, mas continuam matando. Isso, exatamente, Daniela, foi isso aí mesmo que você falou. Até o próprio membro da tribo não achava ruim que ele ia ser morto, porque acreditava que aquilo era para um Deus. Então, o respeito era muito grande. Fala, Pedro. Professora, eu tenho duas dúvidas. Eles também podiam pegar pessoas do povo deles para se sacrificar, tipo, sem ser da equipe deles, do povo mesmo? Sim, e quem era escolhido não ficava triste por isso, porque achava que ele iria encontrar o Deus Sem falar que eles achavam que eles iam estar ajudando a civilização, uma civilização inteira. Isso, exatamente. Ok, Pedro? Sim, e as pessoas que tipo, não queriam ser sacrificadas eram forçadas? As pessoas que não quisessem eram forçadas? Sim, era escolhida por alguém do grupo, né? Da sociedade. Eles escolhiam lá quem seria. Tá? Entendi. Então, gente,
Aí a gente fez essa comparação, né? Ah, que extrema violência, meu Deus, que horror. Mas era o costume, era a tradição deles. Tinha, né? Vamos dizer aí, um motivo pelo qual eles faziam isso. Eles acreditavam nisso. Lógico, isso não existe mais. Mas aí a gente fazendo a comparação com a nossa vida hoje, né? A gente está falando de pessoas aqui antes de Cristo. Esse povo vivia aqui antes de Cristo. Hoje nós estamos em 2021 depois de Cristo e as coisas terríveis continuam a acontecer, né? É muito triste, mas infelizmente, a gente precisa lembrar desses fatos. Verdade. É bem triste, às vezes, você às vezes acorda, você olha no jornal e é só notícia ruim, tipo, namorado matando namorado, é muito triste. Exatamente. Se tem algum motivo, não é um motivo para fazer isso, não justifica. Exatamente, Daniel, mas Esse infelizmente... passou um caso de um namorado que matou a namorada só porque ela terminou com ele. Não é? Isso, ué. Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui agora. Então, conhecemos um pouco sobre a história da bandeira, né? Vocês agora sabem por que tem essa simbologia aqui na bandeira do México, né? E os sacrifícios que eles faziam. Religiosidade, ainda na página 292. Então, temos lá, eram politeístas, já conhecemos essa palavra, não é, gente? Acreditavam em vários deuses e acreditavam também que os sacrifícios humanos eram vitais para o funcionamento do Sol. Já que tinha um Deus Sol, os sacrifícios era para que o Deus do Sol mantivesse sempre aquela estabilidade no povo dele, que tivesse o dia com o sol, que tivesse a noite, mas que no outro dia o sol iria aparecer para poder ter uma boa produção agrícola. Né? Professora? Oi. Eu queria só te fazer uma dúvida. Quando a gente está falando dos egípcios, eu não te perguntei. Os egípcios eles também faziam esses sacrifícios humanos? Não tem conhecimento disso, não. Eles não eram praticantes de sacrifícios humanos, não. Aí eles faziam oferendas, só um instantinho, eles faziam oferenda aos deuses. Tipo, numa sala grande, eles mandavam construir imagens dos deuses, né? Colocavam uma mesa bem grande, e ali na mesa eles colocavam perfumes, frutas, comidas, para homenagear, para agradecer algum feito, né, que eles achassem que tivesse sido o Deus. Tá? Professora? Oi. E os astecas, os maias, são descendentes dos egípcios? Os maias? Astecas. Não, porque eles nunca tiveram contato um com o outro. Os egípcios eram lá na África, aqui a gente está falando do continente americano. Então, quando os egípcios já existiam... Não, é porque eu pensava que, exemplo, primeiro vieram os egípcios, aí depois os egípcios mudaram de lugar. Não. Mas agora que eu me liguei que, tipo, lá na pré-história ainda, quando a gente tava falando, cada povo parou em um lugar, né? Isso, exatamente. Aí começou o egípcio, os Isso, maias, começaram a se organizar em sociedades, tornando civilizações. Isso aí. Muito bem. Ó, a cabecinha tá boa, hein? Rian, o que você estava falando? Então, não, é que esses povos aí ia falar que quando os egípcios já existiam, esses povos também já estavam na Terra. Isso, né? Nós vimos lá as hipóteses do povoamento da América, né? Como eles chegaram aqui na América, então eles foram se desenvolvendo. Só que os europeus ainda não tinham conhecimento do continente americano. Isso aí só depois que vai acontecer. Certo? Professora, pelo que eu estou vendo, a cobra e as aves são muito
São representadas sempre em alguma imagem, né? Exatamente. Aí, esses deuses aí têm penas, estão com serpentes. Isso. Eles fazem muitas representações utilizando aí as serpentes, as penas das aves e as peles dos animais também. Professora, Oi. esse daí, o Quetzalcoatl, qual é o nome? O da primeira imagem, tá com a cobra. Quetzalcoatl. Ele é representado por uma serpente gigante e tem asas. Sim. Como se fosse uma serpente dragão. Então, aí vocês vejam como eles tinham as representações. Uma serpente não tem asa. Né? Ô, professora. Oi. Eu tenho 2 perguntas, ó. Sim, pois não. Tipo assim, lá na pré-história, quando a gente estudou sobre o povoamento dos outros continentes, né? Exemplo, vários povos ficaram em cada lugar, né? Tipo assim, na América do Sul, outros na América do Norte, na Austrália. Sim. Aí, tipo assim, quando os portugueses descobriram o Brasil, essa história que a gente já conhece, né? Sim. Os índios não eram tão evoluídos quanto os portugueses. Por quê? Tipo assim... Então, porque eles chegaram aqui na América, vamos dizer, os indígenas, no geral, né? Todos esses povos que a gente conheceu um pouquinho aí da América, e aí nós vamos conhecer no próximo capítulo um pouquinho dos povos do Brasil, né? Cada um... Peraí, gente, calma aí. Peraí, Pedro, um instantinho. Cada um foi tendo uma evolução diferente do outro, né? Então, os povos que estavam aqui no Brasil se organizaram e começaram uma vida um pouco diferente dos astecas, dos incas, dos maias, dos inuites, que são os esquimós que nós vimos, né? Nós vimos vários outros povos no início, né? Os Sioux, que nós falamos. Então, cada povo desse, dependendo da região, eles foram formando sociedades, grupos, com característica muito diferente, né? Quer dizer, dependia muito, é igual eu sempre falo, os indígenas no Brasil as tribos andavam nuas. Por quê? O clima quente. Esses outros viviam em lugares mais frios, então não viviam nus, tinham que ter roupas para poder aguentar o frio, né? Então, cada um foi tendo características diferentes de acordo com o clima, com a vegetação. Eles tiveram, vamos dizer, evoluções diferentes. Ok, Maria Eduarda? Deu para entender? Sim, professora. E também tem outra pergunta. Peraí, Daniel, peraí. E, tipo assim, a gente aprendeu que os seres humanos, desde a época do surgimento deles, dos primatas, eles foram evoluindo, né? Sim. Foram se mudando, até chegar aos dias de hoje. Tipo assim, aí, exemplo, aí, isso ocorreu com muitos outros animais também, né? Sim. Até chegaram os animais que hoje existem. Isso. Aí, tipo assim, exemplo, na época de hoje eles pararam de evoluir, como assim? A gente não sabe, né? A gente conhece o que está até os dias de hoje. De repente, quem sabe, daqui a milhares de anos, esses animais, ou até mesmo o ser humano, comecem a surgir algumas outras características, né, que diferenciem. Exatamente como você falou, nós vimos o processo de evolução, né, que levaram milhares de anos, de acordo com o local, da alimentação, do clima, isso tudo fez com que eles se caracterizassem de maneira diferente. Poderá acontecer, Maria Eduarda, né? Professora. Oi. Professora, que eu queria falar é que eu também acho que os portugueses os espanhóis, evoluíram mais que os indígenas daqui do Brasil, por causa disso que sempre vai ter um que vai evoluir mais que outro, vai se destacar. Eu acho isso.
E também por causa que os portugueses e espanhóis, eles já faziam suas viagens, eles tinham mais materiais para fazer as coisas, tinham contato com outros povos. Já os indígenas não, eles ficavam isolados aqui. Isso, e esses detalhes aí que vocês estão questionando, gente, vocês vão ver mais à frente, principalmente quando chegar ano que vem. Ano que vem nós vamos falar, nós estamos falando agora de civilizações, né, de lugares onde eles se fixaram, foram se desenvolvendo. Ano que vem nós vamos ver essas civilizações formando reinos, e aí nós vamos ver por que, né, que os europeus, dito aí também por você, ficaram mais evoluídos do que os indígenas. Então, eu não vou agora, nesse momento, falar sobre isso, porque isso vai estar no assunto do 7º ano, tá? Então, para a gente poder finalizar o nosso conteúdo hoje, eu não vou me esticar nessa resposta, porque isso aí a gente vai trabalhar no que vem. Professora. Oi, Rian. Depois eu posso mostrar as fotos desses deuses, como eles são representados? Vamos ver se sobrar tempo, tá, Rian? Ok? Então, vamos lá, gente. Continua. Eu gosto da interação de vocês, são ótimos. Só que eu gostaria hoje de acabar aqui, e é como eu falei, esse conteúdo que Daniel colocou, nós vamos ver isso ano que vem, tá bom? Então, vamos lá, vamos nos prendermos agora ao nosso conteúdo de sexto. Então, a religião, né? Tem aí no livro de vocês várias divindades, como está aí. Então, vamos lá, vamos seguir viagem. Olha aqui essa representação agora que nós temos na página 293. Nossa, tia, essa roupa de jaguar é muito bonita, tia. Isso, eu vou aumentar aqui para ver, só um instantinho. Adorei essa roupa de jaguar aí. Isso, ó. Então, aí na página 293, Luane, lá em cima, tem lá, organização militar. Pode destacar aí no livro, gente, o que eu coloquei aqui, ó. Tem lá, ó, no primeiro parágrafo, na segunda linha. Vamos destacar. Seu exército, aí no livro de vocês começa assim, ó. Seu exército era composto por homens bem treinados, que estavam sempre prontos para conquistar novas terras. Pode destacar isso aí, né? Então, isso aí é mais sobre a parte militar. E aí, olha como eu falei, olha o enfeite da cabeça desse guerreiro, né? Que era um jaguar, o corpo pintado como se fosse o próprio jaguar. Por quê? É um animal de força, é um animal valente. Então, ele é um guerreiro, ele é um chefe guerreiro. Ele está comandando o exército. O outro, ele tem também o poder da águia aqui na cabeça. A águia, que também é uma ave, mas ela também tem o seu poder, a sua história na lenda do povo. Então, isso era muito representados com esses povos. Professora, eu acho mais legal o jaguar, porque é mais durão. Eu acho também muito bonita essa imagem aqui, com todos os detalhes. E a gente observa. Eu achei também que, tipo, essas roupas dele, essas cabeças e tal, é meio parecido com a representação dos deuses egípcios. Sim. Só que aqui a gente vê o quê? Que a pessoa fez como se fosse um capacete com a cabeça do animal. Aí dá para ver. Né? Aí dá para ver a pessoa dentro. No Egito, aí tem eles de humano com a cabeça inteira do animal. Né? Tem só esse detalhezinho que difere, né? Bom, gente, e aí o comércio? Podemos destacar aí no comércio, mais abaixo, Luane está acompanhando? Nós estamos na página 293. Sim. O comércio. Pode destacar esse parágrafo todo do comércio aí. As atividades comerciais eram muito importantes no dia a dia dos astecas. A cidade, como Tenochtitlan,
existiam grandes mercados onde as pessoas trocavam diversos produtos. E vamos dar uma olhadinha na imagem, que eu gosto muito dessa imagem aqui. Ela é bem legal, bem explicativa, fácil da gente entender. Professora, Oi. é igual quando a gente estava estudando sobre o começo da civilização, que eles começaram a trocar coisas no comércio, quando a gente começou a estudar sobre a pré-história. Isso. Então, vamos observar aí a imagem do livro. Então, nós temos aqui em cima a primeira escritazinha. Pedro, você pode ler para mim essa primeira aqui do lado da mãozinha? Lê no seu livro. No seu livro, vai. Nossa, que meu áudio estava meio travado. Tá. Como não havia dinheiro, naquela época, grãos de cacau podiam ser utilizados como moeda de troca. Isso. Nós já vimos que eles gostavam de produção de cacau, né? E aí os astecas, gente, são os criadores do chocolate, gente. O chocolate. Era mais ou menos assim. Chocolate. Não. Escrevi errado, peraí. Chocolate. Aí, agora sim, ó. Era mais ou menos dessa forma que era colocado aí o chocolate. E aí... Eu daria parabéns para os astecas. E aí, vamos pensar alguns detalhes aí sobre o chocolate. Que aí nós estamos vendo que as sementes do cacau... Vamos lá naquela imagem que eu mostrei a vocês do cacau. Deixa eu ver. Aqui, ó. Olha só, a imagem do cacau. Um fruto, né, com a casca bem dura e grossa, com vários gomos, né? Tem uma membranazinha cobrindo cada semente do cacau. É dentro dessa membranazinha branca que está a semente do cacau. Essas sementes é que eles utilizavam como moeda de troca. Quer dizer, eles usavam essas sementes, muitas... Por exemplo, eu tenho na minha região, na minha cidade, vou dar um exemplo, hein? Eu tenho várias árvores de cacau, e aí eu selecionei um punhado de semente. Aí eu vou no comércio. Gente, olha o comércio. O que lembra o comércio? Na minha imagem. Parece o quê? Aquelas feironas. Parece uma feira, né? Só que aqui não tem barraquinha. As pessoas negociavam os produtos no chão, né? Colocavam tipo uma esteira e negociava. Aqui tem, ó, o cara que fez vários potes de cerâmica, esses daqui estão vendendo alimentos, e por aí vai, cada um fazendo o seu comércio. Aí eu chego lá com várias sementes de cacau. E vamos supor que o Pedro é vamos dizer, é um homem que faz vários potes de cerâmica, né? Ele constrói os potes de cerâmica. E aí eu quero alguns potes de cerâmica dele. Então, eu vou negociar com ele uma quantidade de semente de cacau e ele vai me dar os potes que eu escolher. Professora, então vai ser uma troca. De troca, né? Uma troca. E agora um detalhe aí, gente, sobre o chocolate, né? Aí o chocolate, essas sementes, o que eles faziam? Eles socavam, né? Socavam ela na vasilha de cerâmica para que ela ficasse pó. Então, ela fica um pó bem escuro, bem marrom. E aí, eles acrescentavam água e pimenta e mexiam aquela mistura e bebiam. Só que o cacau, gente, o cacau puro, ele é muito amargo, né? Nas lojinhas de produto natural que vende, às vezes chega lá, só um minutinho, Pedro. Eu quero 100 gramas de cacau. A pessoa vai colocar o cacau puro,
Gente, você nem pensa que aquilo ali faz o chocolate, de tão ruim que é. É muito ruim, que eu digo que eu já provei. É muito amargo. Ah, mas por que que o chocolate Também, professora. é delicioso? Porque os espanhóis, quando chegaram aqui e encontraram o chocolate aí nos astecas, que depois a gente vai ver assuntos desse tipo no 7º ano, quando os espanhóis vão chegar nessas regiões aí, eles vão levar essa mistura para a Europa, vão acrescentar açúcar, leite e vão tornar essa bebida com gosto agradável. E aí começa a colocar vários outros ingredientes. Por isso que a gente tem o chocolate hoje, né, docinho. Claro que tem aquele chocolate que tem um pouco mais de cacau, que o pessoal fala chocolate meio amargo. Eu gosto desse. Eu também gosto. Ele não é amargo, mas ele tem mais cacau e menos açúcar, né? Ele é gostoso também. Então, gente, isso tudo é para vocês terem a noção que foram os astecas os produtores do chocolate. Era o chocolate, tá? E aí, essas sementes tinham esse valor, como se fosse dinheiro, né? Então, ia para esse local aí, a cidade onde fazia o comércio, que era Tenochtitlan, a capital, e negociava, né? E aí, para a gente concluir as leiturazinhas aqui agora. Deixa eu ver, então, agora. Rian, lê para mim aqui do lado. Oi, professora. Lê aqui para mim no seu livro. Embaixo ou do lado? Do lado desse de que Pedro leu. As pessoas pobres da sociedade asteca ofereciam suas forças de trabalho em troca de produtos que necessitavam. Isso. As pessoas pobres ofereciam o seu trabalho. Ah, vamos dizer, o Pedro, né? Ele faz vários potes de cerâmica. Eu estou comprando. Eu posso pedir a uma pessoa para me ajudar a levar os potes. E aí eu vou dar àquela pessoa algum tipo de produto, de alimento, para o trabalho que ele fez para mim. Então, as pessoas faziam o trabalho em troca de alimentos, tá? Deixa eu ver a mocinha que está aí na sala de aula, primeira da fila aqui que estou vendo. Faz a leiturazinha para mim aqui embaixo, dessa parte dos tecidos. Tecidos, milho, penas, plumas e objetos de cerâmica eram alguns dos produtos que podiam ser trocados no mercado. Isso, obrigado. Tecidos, milhos, penas, plumas, objetos de cerâmica, eram alguns exemplos de que poderiam ser negociados aí, ó, nessa feira, né? E aí, finalizamos aqui no cantinho, tem aqui. Vamos ver, Luane, lê para mim aqui embaixo. Lê para mim essa imagenzinha aqui embaixo, esse textinho. Tá bom. Prisioneiros capturados em guerra eram vendidos como escravos nesses mercados. Isso. Quando eu falei lá de quando eles guerreavam com outros, aqueles que perdiam se tornavam prisioneiros, logo viravam escravos. E nesse mercado aqui, eles levavam escravos também para negociar. Então, se você chegasse lá e quisesse comprar, você pagaria o preço que eles determinavam, seja alimento, seja semente de cacau, seja o produto que tiver, milho, seja outro tipo de produto, certo? Ok aí, gente? Como é que funcionava o comércio? Professora, imagina, se tivesse bandidos naquela época, ou você estava andando na rua, do nada chegava assim, passa o cacau aí, passa o cacau. Ah, essa foi boa, Pedro. Olha só, o exercício da 294, vou ver se dá tempo da gente fazer junto, igual eu fiz com a outra turma. Aí vamos viajar agora um pouquinho para a América do Sul. Vamos para os Incas. Chegamos aos Incas, página 295. A gente não vai fazer 294 não, tia? Oi?
Não vamos fazer 294, não? Vamos fazer depois. Vamos ver se dá tempo. Eu deixei para terminar os Inca e aí depois a gente vem fazendo os exercícios. Aí a gente faz junto. Então, página 295, né? Vamos lá. Os Incas. Já vimos que os Incas, eles se localizavam nessa região aqui da América do Sul, né? Tem alguns itens bem parecidos com os maias e com os astecas. Outros já são um pouquinho diferentes, né? Então, vamos conhecer aí um pouquinho. Os Incas formaram uma das grandes civilizações pré-colombianas. O que quer dizer pré-colombianas? Quase que eles não são colombianos, mas eles são quase colombianos. Quase colombianos. Não. Não. Vamos ver, quem vai acertar? Eles não eram da Colômbia. Eles não eram da Colômbia. Antigas colombianas. Não, tá. Mas tem a ver, mas não é isso. Pré não é uma palavra que quer dizer antes? Sim, eles eram antes da Colômbia. Não, não é antes da Colômbia. Antes de Colombo, antes de Cristóvão Colombo. Foi o detalhezinho, ó. Antes de Cristóvão Colombo. Então, gente, essas civilizações aí, cuidado com esse termo, hein? Essas civilizações, elas querem dizer... Professora, era uma era? Chegar à América, tá? Antes deles chegar à América. Sim, Rian. Era uma era? Não, foi um período que ainda os europeus não tinham conhecido a América. E quem chega na América primeiro são os espanhóis com Cristóvão Colombo. Depois vem os portugueses. Por isso que é pré-colombiano, que é antes Então, de professora, Colombo. eu falei era, mas só que eu quis dizer período. Tá bom? Então, gente, não podemos esquecer o significado do termo, hein? Pré-colombianas, antes de Cristóvão Colombo chegar à América, né? Aí tem, vamos lá no livro fazer um destaque? Vamos destacar o nome dos países que era a localização do Império Inca, no primeiro parágrafo. Olha lá, ó, atualmente se localiza a Bolívia, Argentina, Peru, Equador e Chile. Né? Das três civilizações, essa é a maior. De maias, incas e asteca, os incas são os maiores, o que alcançaram o maior território. Tá? No livro de vocês, ainda, no segundo parágrafo, a gente tem aí, para destacar, na segunda linha, a capital na cidade de Cusco, no Peru, a capital do Império Inca. Cusco, pode ser Cusco com S ou Cusco com Z, é o mesmo local, tá, gente? Então, destaca aí, capital na cidade de Cusco, Peru. E aí, finaliza o restante da frase. O Império Inca chegou a ter mais de 3.000 quilômetros de extensão e era habitado por cerca de 12 milhões de pessoas. Pode destacar esse restante todo aí. Tá? Então, no meu slide, eu coloquei 4.000 quilômetros, mas ele tem uma variedade de 3 a 4.000, mas aí qualquer atividade, vamos seguir o que está no livro, tá? Vamos seguir o que está aí, 3.000. Então, gente, olha só, esse império chegou a ter 12 milhões de pessoas. Era um grande império, né? Era um grande império, enorme. Só o território dele era o maior. E aí, várias cidades, a população grande, né? Então, vamos lá. Aí, nós vamos ter... Oi. Tem uma pergunta para você.
esses povos, quando eles guerreavam e venciam, os outros povos eram obrigados a se curvar e se juntar a eles, no povo deles? Os que perdiam, geralmente viravam, eles levavam como prisioneiros de guerra e eles faziam eles como escravos. Entendi. Tá? Então, vamos lá. Eu Temos pensei que eles aí... dominavam o território de outros. Oi? É que eu pensei que eles dominavam o território de outros. Eles roubavam. Não, aqueles que sempre perdiam eram escravizados. Professora, eu acho que eles dominavam, mas tipo, não, os que perderam não ia pro lado deles. Era o que você disse, viravam prisioneiros, porque Isso. senão, tipo, ia ser injusto para um lado, porque uma hora eles estavam querendo matar eles, aí perdeu, vai pro lado. Isso, é isso aí. Então, temos aí, né, a extensão do Império. Gente, um grande detalhe, essa região aqui é a região da Cordilheira dos Andes, é a região mais alta aqui da América. Aqui está situado Quito, a cidade de Quito, Machu Picchu e Cusco. Né? Então, eu falei Cusco com S ou com Z, não tem problema, é o mesmo local, tá? Então, vamos lá conhecer a sociedade. Está aí na página 295. Vamos olhar essa pirâmide social. Olha só, tem gente que acha que pirâmide é só porque é do Egito. Não, é uma forma da gente representar. A gente pode representar... Professora. Porque está passando um carro na rua vendendo coisas, por isso que eu parei. Gente, olha só. Aí nós temos a pirâmide, é uma forma de representar. A gente pode representar um gráfico através de um círculo, de barras, por exemplo, todo dia na Repórter passa o gráfico da estatística da Covid, né? São em barrinhas, e aí tem aquele gráfico que sobe, que desce, são representações. Sim, eu acho que nós estudamos gráfico. Geralmente, em história, a gente utiliza muito a pirâmide, né? O triângulo, para mostrar essa sociedade. Geralmente, sempre é mostrando a sociedade. Aí, então, vamos lá. Vamos conhecer. Professora, Oi. eu acho que a gente estudou gráficos em matemática. Eu acho que foi ano passado ou esse ano. Ah, sim. Professora. Oi. Aí é uma pirâmide, mas só que ela também está representada de outra forma, tá? A pirâmide do Egito era pontuda. Aqui no livro está parecendo que ela não é pontuda, ela é uma pirâmide, só que não é pontuda. Nós vamos finalizar com esse comentário aí mais à frente, tá, Rian? Já estamos chegando lá. Então, gente, olha só, a representação da pirâmide social inca. Vamos lá na parte Sociedade Inca do livro de vocês. Vamos lá. Livro de vocês aqui, ó. Sociedade Inca, ó. Tá aqui, ó. Sociedade Inca. No primeiro parágrafo, vamos destacar aí o imperador. Vamos lá, destacando. Encontrou? Um imperador, na segunda linha, um imperador denominado Sapa Inca. Encontraram? Pessoal da sala, faz sinal aí para mim. Sim, Sapa Inca. Era como era chamado o imperador, né? E aí pode continuar a destacar até o final do parágrafo. Os incas o consideravam descendente do deus Sol, Inti. Por isso, costumavam realizar cerimônias para homenageá-lo. Vejam que nas três civilizações, o sol
é muito importante. O Sol... Professora, é o mesmo Deus dos maias? Oi? É o mesmo Deus dos Não, maias? não é o mesmo Deus dos maias. É outro, tem outro nome. Lá tem Deus Sol, dos astecas tem, mas cada um tem um nome diferente. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Aí, voltando aqui. Então, Deus Sol, que era chamado de ente. E, gente, o imperador, ele tinha a representação bem no alto da pirâmide. Por quê? Ele é o mais importante. Ele vem, a proporção aqui é de cima para baixo. Então, ele é o mais importante, né? Ele é respeitado como se fosse um deus. Gente, o imperador, nesses locais aí, eles acreditavam que foi o quê? O Deus que escolheu ele para ser imperador. Então, ele era muito respeitado, venerado, adorado como um deus, tá? O imperador. Então, vamos lá ver. Professora, e como eles sabiam que deviam ser imperador? Ah, tinha lá, vamos dizer aí, as escolhas que algumas vezes, né, tem toda, às vezes, uma história inicial de lendas sobre a história de um deus. Por exemplo, acho que essa não me falha a memória, por exemplo, nos astecas também acreditavam no Deus do Sol, né, de que o homem, né, teria entrado no fogo e ter virado o sol, né? Tem umas histórias meio loucas assim, mas que eles contavam. Então, daí a importância do sol, porque o sol é vida. E aí, no caso, a escolha do imperador também vamos dizer, vem de histórias tradicionais, tipo, aqueles que tivessem mais experiência, mais conhecimento da história do povo, é que se tornava o imperador. Tá? Então, vamos lá. Fechando aí a pirâmide, gente. Então, quem está no alto é o imperador Inca. Abaixo dele tem a nobreza, os nobres. Quem são os nobres? A família do imperador, sacerdote, chefes militares. Está tudo aí no parágrafo, mencionando aí, segundo parágrafo de vocês. Professora, então o imperador não podia ficar muito tempo com a família? Não, ele podia, mas ele era o destaque. A sua família, seus parentes e tal, era um pouco abaixo dele. No sentido de poder, tá? No sentido de ter poder. Abaixo dessa nobreza, olha que camada pequenininha tem aqui, ó. Os artesãos, funcionários públicos. Que funcionário? Ué, professora, já tinha isso? Funcionário público? Sim, eram aqueles que faziam os trabalhos de colher imposto, contar a população, saber quanto foi produzido de alimento. Esses eram funcionários públicos. E a grande parte, gente, da pirâmide, quem é que compunha ela? Camponeses e soldados. Isso, camponeses e soldados. Camponeses para trabalhar na terra, produzir alimento. E soldados para a defesa do império. Então, esses, ó, daqui para baixo, o maior número era esse aqui. Mas quem tinha o poder, quem está lá em cima, é o imperador. Por exemplo, no Egito, aqui em cima era o faraó. O faraó que tinha o poder. Então, cada civilização tem uma representação um pouquinho diferente, né? Agora, aqui nos camponeses, gente, tem também o chamado Ailo. Está aí no segundo parágrafo. Vamos destacar? Aqui, ó. Ó. Segundo parágrafo, está aqui embaixo. Vamos lá destacar. O segundo parágrafo tem lá, Ailo, né? Nós vamos começar o destaque no livro a partir da pontuação
havia ainda pequenos comerciantes e artesãos, né? Aí, logo a seguir, vem camponeses, vamos lá, destacando a partir daí, ó. Encontraram? Primeiro me fala se encontraram a palavra camponesa. Sim. Sim? Pessoal da sala de aula? Sim? Então, ó, camponeses que se organizaram em comunidades chamada ailo, nas quais podiam cultivar a terra de maneira coletiva. Como que é isso? Em vez de eu e cada um de vocês ter o seu espaço para cultivar o seu alimento, nós, da turma 61, iríamos cultivar uma terra, que seria grande, um espaço, todos nós juntos. Todos nós iríamos trabalhar naquela terra e iríamos colher o nosso alimento dali. Então, é o quê? Coletivo. É junto. Tá? E aí, todos tinham que trabalhar para obter o alimento. Ok? E aí, o que nós temos para finalizar a cultura? Aí embaixo, na página 295, está falando do quipo, gente. Olha aí o quipo. Deixa eu ver alguém para fazer essa leitura para a gente chegar quase ao final para eu passar o vídeo. Eu quero passar o vídeo para vocês e os exercícios. Vamos ver aí, deixa eu ver. Lara, cadê você? Tá quietinha hoje, Lara, não falou nada. Lara, cadê você? Oi, tia, aqui. Isso, hoje quase não falou nada. Você pode ler para mim o início aí do parágrafo do seu livro, onde está escrito o dia a dia do Império? Pode repetir, por favor? Aonde está em verdinho, ó, olha aqui, ó. Aonde está em verdinho, está logo abaixo. Os incas elaboraram. Tá. Os incas elaboraram um instrumento chamado quipo, que os utilizava no controle de diversas atividades cotidianas, como a produção agrícola e a arrecadação dos tributos. O quipo era composto por diversos cordões coloridos, cujos os nozinhos, nó. Valores ou quantidades. Isso, obrigado. Então, gente, o quipo foi a maneira que eles encontraram para fazer a contagem. Já que não mostrou a imagem aí, eu coloquei aqui para vocês, ó. Essa é uma imagem, né, que no museu do Peru, Chile, costuma ter, né, mostrando a confecção desses quipos. E aqui em cima, exatamente como que ele fazia. Então, era um grande cordão que amarrava vários outros, né, na vertical, e tinha o nó que representava a quantidade. Um nó com 2 laçadas representava um número, com uma laçada representava outro. Depois eu vou passar uma atividade parecida com isso para vocês, aí eu aviso. Então, e vocês percebam aqui, eu vou aumentar um pouquinho mais para vocês olharem bem, vocês vejam que eles estão com nós um pouco diferentes uns dos outros, tem cores diferentes marcando cada um deles. Então, isso era o sistema de contagem, gente, de registrar. Isso nem um ábaco. Oi? Isso era usado como um ábaco? Isso, exatamente. Todo mundo conhece o ábaco, gente? Ou tem gente que não sabe o que é um ábaco? É aquele instrumentozinho que quando vocês, às vezes... Eu conheço, tia. Eu dou uma travada na minha internet, por isso que eu não falei. Antigamente pediam, não sei se hoje ainda pedem, né? Aí é um palito assim, com arame cheio de bolinhas coloridas para ensinar a criança a fazer continha. Né? Ele lembra, o quipo lembra o ábaco, né? É bem interessante essa maneira que eles criaram para registrar, por exemplo, quem pagava imposto, a quantidade de produtos arrecadados, número da população. Então,
Era dessa maneira que eles registravam. E aqui algumas imagens, gente, para a gente observar construção inca. Olha essa região aqui, que linda, gente. Eu acho um espetáculo. Vou aumentar mais para vocês verem, ó. Olha essa construção, parece um quebra-cabeça. Eles encaixavam tudo direitinho, cortavam. Muito lindo, né, tia? Encaixava, né? Direitinho. As muralhas estão lá de pé até os dias de hoje. Vocês vejam aqui, né? Estão pessoas visitando a região. Aqui do lado direito, as pirâmides. Alguém colocou aí sobre as pirâmides ser diferentes dos egípcios? Sim, elas são mais baixas, elas são com essa construção no final. Geralmente, aqui em cima, era onde eles faziam as homenagens aos deuses, faziam aquele sacrifício, tanto os maias, incas, como asteca, tá? Tinha uma escadaria no meio, né? Aqui, do lado esquerdo, a gente pode observar um caminho. Olha só, gente, bem no alto da montanha, né? Esse caminho era a estrada que eles percorriam para ir de uma cidade para outra. No livro de vocês até tem uma imagem também. Essa estrada aqui, ó, essa está mais certinha, é mais larga, essa aí está melhor, mas a gente observa que é no alto também, né? É no lugar alto. Isso. Professora. Oi. Então, os maias também faziam sacrifícios? A gente está falando dos incas. Não, é porque você falou que tá no topo da pirâmide, geralmente é onde eles faziam sacrifícios, aí você citou... Não, eu disse que era onde eles faziam as homenagens aos deuses, não necessariamente sacrifícios, tá? No caso aí dos astecas, eles tinham algumas construções de pirâmides que era para fazer aqueles sacrifícios humanos. Agora, dos incas, eu nunca vi nada colocado sobre sacrifícios humanos, tá? Nunca li nada a respeito, não. Eram mais os astecas, tá? Olha aqui também, gente, essa outra imagem aqui, só um minutinho, aqui, né, tem uma lhama. Uma lhama ou paca, tia? Parece uma lhama. É um animal grande, né? Ele tem a cara dele, parece com a carinha de um camelo, né? E produz muita lã. Então, é um animal adaptado a essa região alta, a região dos anos 60. Tá? Região bastante alta e fria. Então, eles criavam esses animais, que eram ótimos nessas regiões aqui, altas, né? Pedregosa para andar, e comiam a carne e a lã, eles produziam seus tecidos, suas mantas, né? Para aquecê-lo aí no frio. Aqui, a lhama está numa ponta, né? A foto foi tirada dela numa ponta, mas aqui embaixo tem a cidade de Machu Picchu, a cidade também muito visitada, ponto turístico. Professora, eu já vi um vídeo desse lugar, e eu vi que também nesse lugar tem várias lhamas, em vários lugares, tem muita lhama lá. Olha só, eu vou passar o vídeo, é de 6 minutinhos. O vídeo, gente, vocês observem, ele vai falar um pouco dos astecas, dos maias e dos incas, para vocês assistirem, tá? Para observarem o que a gente trabalhou e o que o vídeo mostra. A cidade de Machu Picchu, que mostra, muito bonita, tá bom? Então, vamos lá, eu vou mostrar a vocês. Deixa eu ver, passei para outra turma. Espera aí. Espera aí que eu vou compartilhar. Ainda não comecei, não. Vamos lá agora que eu vou compartilhar. Isso. Eu vou desligar o meu microfone para não dar retorno, tá bom? Tudo bem aí? Todo mundo vendo? Apresentou a tela para todos? Sim! Tá bom. Agora acompanha aí, é pequenininho, é rápido, muito legal. Vamos lá, para a gente
finalizar o nosso conteúdo. Neste vídeo, falaremos das civilizações pré-colombianas. O termo pré-colombiano é usado para se referir às culturas indígenas que se desenvolveram nas Américas, no período anterior ao domínio europeu na região. É usado especialmente quando nos referimos às grandes civilizações, como, por exemplo, as civilizações Maia e Azteca, na Mesoamérica, e a civilização Inca, nos Andes. Essas civilizações se desenvolveram independentemente umas das outras, ao longo de muitos séculos. Porém, possuíram algumas características comuns, por exemplo, a presença de assentamentos urbanos, prática da agricultura, arquitetura voltada para a construção de edificações cívicas e também monumentais, além de uma complexa organização social. Quando os primeiros europeus chegaram à América, algumas dessas sociedades haviam deixado de funcionar há algum tempo. Parte do conhecimento que temos hoje em relação a essas sociedades se deve principalmente aos vestígios arqueológicos deixados por elas. No caso da civilização maia, há uma especificidade, porque contamos também com registros escritos. Isso porque os maias desenvolveram um sistema de escrita com base em um conjunto de glifos, desenhos simbólicos que foram gravados em paredes e vasos, por exemplo. Para entendermos a trajetória dessas civilizações e sua importância na história, vamos olhá-las mais de perto. A começar pelos maias, a mais antiga das civilizações que vamos observar neste vídeo. A cultura maia teve origem por volta de 2500 a.C. O auge dessa sociedade se deu a partir do século IX a.C. e se estendeu até o século XVI. A cultura maia encontrava-se em declínio quando ocorreu o contato com os europeus. Essa sociedade ocupou as áreas que hoje correspondem à região sul do atual México e aos atuais Honduras, Belize e El Salvador. A sociedade maia consistia num conjunto de cidades-estados que compartilhavam elementos culturais e mantinham relações comerciais e diplomáticas. Essas unidades políticas eram autônomas e nunca se agruparam em torno de um império ou de um estado único. Foi uma civilização que empreendeu grandes avanços agrícolas, desenvolvendo, por exemplo, técnicas de irrigação e preparo do solo para plantio. Desenvolveu também conhecimentos sobre a movimentação dos astros e um sistema de marcação da passagem do tempo, que ficou conhecido como o calendário maia. Outra sociedade pré-colombiana, presente na parte norte do continente americano, foi a Azteca. Os astecas dominaram a parte central do atual México, do século XIV ao século XVI. No auge da sua extensão, foram conquistados pelos espanhóis. Assim como os maias, os astecas também se agruparam em cidades-estados. Mas, em um determinado momento, esses núcleos autônomos se reuniram em torno de confederações ou reinos, sendo o Império Azteca o mais famoso deles. Formado a partir da união de 3 cidades-estados, teve sua capital em Tenochtitlán, a cidade do povo mexica. O primeiro imperador azteca, Montezuma I, estruturou uma unidade política que passou a contar com um exército único e forte sistema de cobrança tributária. Além disso, consolidou a força da classe dominante e estabeleceu um sistema de alianças com governantes locais. A teocracia é uma característica importante do Império Azteca. O rei reunia o poder político e o espiritual. Para os astecas, seu imperador era uma representação divina na terra. Mas, ao mesmo tempo, a sucessão dinástica era hereditária, havendo uma linhagem de governantes, a chamada Casa Real. Os astecas desenvolveram um sistema de escrita pictográfica, em que as ideias eram representadas por meio de imagens. Boa parte dos documentos deixados pelos astecas foram destruídos pelos conquistadores espanhóis. Assim como os maias, os astecas também desenvolveram sistemas de marcação da passagem do tempo. Os astecas, porém, possuíam 2 tipos de calendário.
um de 365 dias, que determinava principalmente as tarefas agrícolas, e um segundo calendário que orientava as atividades religiosas. A América do Sul também foi palco para o florescimento de importantes civilizações. Entre essas, destacamos neste vídeo o Império Inca. A cultura inca foi o resultado de uma mistura de diferentes povos que habitavam as terras altas, no atual Peru. A unificação desses povos em torno de um reino ocorreu por volta do século XIII, a partir da família Inca, sob o controle de Manco Inca. Assim como o Império Azteca, os Incas formaram um império teocrático. O imperador era considerado filho do deus Sol, Inti. A sucessão também se dava por meio da linhagem hereditária. Entre os séculos XIV e XVI, a civilização Inca dominou uma série de povos e se estabeleceu como o maior império pré-colombiano da América do Sul. Seu período de dominação é semelhante ao dos astecas, atingindo o ápice pouco antes da chegada dos espanhóis. A capital se localizava na atual cidade de Cusco, e de lá o imperador controlava os domínios por meio de seu exército. Havia também um sistema de cobrança de impostos. O Império Inca, em seu auge, chegou a ter quase 14 milhões de habitantes. A cidade de Machu Picchu foi construída para ser o refúgio do imperador nos casos de ataque inimigo. Sua localização na altitude permitia uma estratégia defensiva, e os edifícios luxuosos foram erguidos para receber a realeza inca. Os incas foram exímios agricultores e engenheiros extremamente inteligentes, pois suas construções, sistemas de irrigação e controle de enchentes apresentam padrões de alta tecnologia para o período. Ué, já saiu? Né? Eu ia falar com ela. Nossa, tinha mensagem no meu celular. Aqui do pesado. Desculpa aí, porque meu celular fica. Às vezes ele chega a notificação. Ué, o pessoal da escola já saiu? Da sala de aula? Tamo aqui. Já, professora, há muito tempo. Tamo aqui. Caramba! Não, quem? Falta 2 minutos para acabar a aula. São 12h48. Pois é, aí saíram, nem terminaram o vídeo, caramba! Nossa, tá bom, deixa quieto. Então, perceberam aí? Fez um resumo rápido, né? Aí o vídeo. Alguém quer comentar alguma coisa? O que viu, que achou atenção, gostaria de falar? Professora, Ah, que tem os povos aí os maias, incas e asteca. Sim. Aí tem os dos povos sul-americanos. São eles. Aham. Isso. Aí algum deles ficava no Brasil? Nós vamos ver, nós estamos falando de América, é claro que nós vamos conhecer. No capítulo que vem, nós vamos ter aqui, ó. Olha o capítulo que vem. Ó, o que está falando, ó. Professora? Indígenas no Brasil. Né? Então, aí, semana que vem, nós vamos conhecer um pouquinho. Infelizmente, gente, não deu tempo de fazer os exercícios. Fazem o seguinte, apronta os exercícios da página 296, vou escrever no chat, ó, para aprontar as páginas, que aí a gente corrige rápido. 294, 296 e 297. Aí, ó, para aprontar essas páginazinhas, tá bem fácil a atividade para a gente fazer. Aí, na segunda-feira, a gente começa, já corrige, deixa tudo ok, e aí a gente começa o outro capítulo.
Tudo bem assim? Anotem aí, por favor. Eu vou fazer a avaliação assim, eu vou chamar um aluno para responder uma atividade, e aí, se o aluno fizer e ele tiver certinho, ele vai ganhar pontos. Então, vamos fazer para adquirir pontos. Oi, Pedro. Professora, eu vou precisar sair da aula aqui agora, porque meu irmão vai entrar na aula dele aqui nos computadores. Tá bom, a gente já vai sair também, tá? Não esquece aí as atividades, gente. Beijo para vocês. Até segunda. Professora, Tchau. até segunda. Tchau. Tchau, Bruno.